Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, hein? É, triste, hein? Que empate sofrido, que ano difícil. Aliás, essa virada de 2019 pra frente tem sido bem difícil para nós corintianos. E acho que vocês vão concordar comigo que esse ano tá mais difícil do que o ano de 2023, que foi um ano péssimo, né? Apesar de a gente ter um time muito melhor do que o do ano passado, esse ano tá parecendo muito mais difícil em termos de expectativa e realidade. Vamos falar hoje do jogo Corinthians Internacional, né, Neoquímica Arena. Jogo em casa, jogo onde a gente mais uma vez tratou como final, mais uma vez necessitando dos 3 pontos, né? A gente ficou aí a um gol de sair da zona e ficar 12 dias um pouco mais tranquilo, treinar com mais tranquilidade, um pouco mais leve, né? Mas quis, né, o destino que o time do DVD empatasse praticamente no último lance, no segundo tempo, enfim. Vamos falar aí do jogo, vamos dar um pouquinho mais de atenção. Quero agradecer aos novos inscritos, né? A gente ganhou aí 2 inscritos no vídeo passado. O vídeo passado não foi muito entregue, né? O YouTube não ajuda a gente. Eu disse aí que a gente teve problema com o PC da Xuxa durante aí a gravação. E aí eu tive que esperar um pouquinho mais para poder entregar o vídeo anterior. Hoje, né, pode ver como eu estou trajado. Eu estava numa festa, assisti o jogo de lá, né? Acho que isso foi até mais frustrante, né? Você tá longe do seu habitat natural, né? O primeiro tempo eu vi praticamente inteiro em casa, né? O finalzinho apenas que eu estava em trânsito, então o gol dos inimigos eu tava no carro. E depois eu cheguei, né, no destino com o gol do Yuri, mas vamos lá. Vamos por partes. Corinthians e DVD 2-2, Neoquímica Arena, 26ª rodada, sétima, sei lá que rodada que é. Sei que é difícil, sei que é sofrido. 29ª, sei lá também. Enfim, vamos começar do começo, né? O time foi a campo hoje com uma formação, na minha opinião, boa, né? O time precisava ganhar, precisava desempenhar ali um bom futebol e propor, né? Propor mais no começo do jogo ali para tentar sair com o gol o mais rápido possível. E sim, a gente conseguiu isso, né? Conforme a gente vai falando e você viu o jogo, acredito eu, a gente conseguiu abrir o placar logo cedo, algo até de certa forma inesperado pra gente. O time que foi a campo foi Hugo, Mateuzinho, bom jogo do Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, Martinez, Carilho na direita, Garro no meio e Breno Bidon, Memphis e Yudi Gol Alberto. Nosso Yudi está de volta. Muita gente já o queria fora há muito tempo porque não tinha paciência, e a gente sabe que quanto pior a situação, menos paciência a torcida tem. E como eu falei há uns vídeos atrás, né, a gente cada vez menos teremos ídolos, né? Porque hoje os jogadores saem mais cedo dos times, os bons, os ótimos, os craques, eles saem muito cedo do país, então não dá tempo de você criar vínculo, né? Então, para criar vínculo, a gente acaba tendo que repatriar alguns, e esses caras têm que ficar por muito tempo, né? E aí, às vezes, a gente pega os caras já em declínio técnico ou físico, e se o cara desempenha um bom futebol, ele acaba ficando. No caso do Yudi é diferente, né? Ele tá fazendo o inverso. Foi pra Europa, voltou, teve várias oportunidades de retornar pra Europa, mas permaneceu no Corinthians. E
a má vontade de muita gente imediatista, principalmente da imprensa, né? Só que é o que eu sempre falo no canal, né? Pra quem é mais antigo, sabe? É, não se deixem pautar por aqueles que vivem do futebol, né? A imprensa, no caso. Eles precisam do clique. Então, algumas opiniões, às vezes nem eles concordam com as próprias opiniões, né? Porque eles precisam do seu clique. Então, quando você vê uma opinião muito popular, mas muito popular mesmo, desconfie. Porque ela é tão popular que chega a ser falsa. Ele realmente está falando aquilo que vai te agradar. E o interessante, né, como quando tem uma discussão de futebol, é ter contrapontos. Né? Nem todo mundo é inteligente demais que assiste o jogo e nem todo mundo é burro demais também que assiste o jogo. E às vezes a gente passa do ponto quando a gente começa a apontar para treinador, falar, você errou nisso, você errou naquilo, sendo que a gente tem o que? 10% das informações do dia a dia, a gente não sabe quem pode quebrar, quem tá 100%, quem não tá, enfim, é só para ponderar, né? Esse foi o time que foi a campo, um time um pouco mais leve, né? Com apenas o Martinez focado em marcação mesmo, com uma saída um pouquinho melhor. E o Breno Bidon apoiando, né? Só que ali nos primeiros minutos, quem apoiava também, apoiava na marcação era o Carrilho. Bom jogo do Carrilho também. Primeiros 3 minutos, a gente conseguiu fazer o primeiro gol com o Yuri, numa bela jogada que começou de um chutão para cima do Hugo, né? A bola bateu e voltou ali no meio, né? Depois a bola chega no pé do Memphis, que dá um belo passe, né? No ponto futuro para aqueles mais velhos, né? Que a gente quase não ouve mais isso aí nos bate-bolas da vida. E o Yuri colocou na frente, saiu de cara com o goleiro e colocou no canto do goleiro ali no contrapé. 1-0 Corinthians. A noite mágica estava acontecendo a partir daquele momento. Porém, o Corinthians começou, né, a ceder muito espaço, o Internacional começou a gostar mais do jogo, deu muito trabalho, obrigou bastante o time a manter o foco. E como aconteceu na primeira, né, no primeiro turno, que a gente estava muito zicado, e antes era o Kaká, hoje foi o Gustavo Henrique, né? Se você reparar, o primeiro gol acontece, claro, o Internacional já estava merecendo fazer um gol ali durante uns 15, 20 minutos já do primeiro tempo. Eles já estavam merecendo. O gol deles sendo sair, se eu não me engano, aos 17, mas, cara, eles já estavam merecendo esse gol, né? Depois faz o gol ainda, continuam dentro do jogo, propondo bastante, parecia que eles estavam na situação da gente. Claro que tem todo um emocional ali, eles ainda acham que são um rival importante para nós e a gente caga para eles, enfim. Mas eles levam muito a sério, né? Eles criaram uma rivalidade no mundo colorido deles, lá no mundo colorado deles, e, pô, mas levaram a sério bastante. Aí sai o gol do Bernabé, né? Pô, Bernabé, mano. Saiu o gol. Foi um gol igual a gente sofreu quando o Kaká, né? O Kaká tava zicado. Não sei se vocês lembram do Kaká zicado. A versão Kaká zicado, a bola batia nele e ia pro gol. E hoje foi o Gustavo Henrique zicado. Nos 2 gols que saíram, a bola bateu no Gustavo Henrique e desviou, né? Saiu da trajetória do goleiro. Então, sim, uma fatalidade. Não é só fechar o meio, o Bidu tenta, né? Ele finge que vai marcar, mas não vai, aí chega no o quê? Bernabé. E ele chuta despretensiosamente, né? A bola o endereço da bola era a mão do goleiro, né? Porque não foi um belo chute, não foi um chute forte, porém ela desvia no Gustavo Henrique e encobre o Hugo. Então, 1-1. E a partir dali o Corinthians ainda tenta algumas coisas, mas não é efetivo, né? O Garro mais uma vez
abaixo daquilo que ele pode render. Talvez seja o cansaço, como eu também lembrei vocês aí há 2 vídeos atrás. Essa é a temporada que o Garro mais conseguiu jogar em toda a sua carreira, né? O Garro não tem uma sequência tão grande como ele nunca teve, né? É uma sequência tão grande igual essa que ele tá tendo no Corinthians. Então dá pra ver que há um desgaste físico. E se você falar que o Garro não vai jogar, a torcida vai torcer o nariz ali em algum momento. A imprensa vai também questionar bastante, porque a imprensa manja tudo, né, mano? A imprensa, ela é especialista em tudo. Tática, condicionamento físico, ela sabe quem tá bom, quem não tá. Porém, se alguém estiver mal tecnicamente num dia, eles não vão levar em consideração, como foi no jogo passado. Prefere olhar que fulano errou e vice-versa. Não é... O que eu quero propor aqui é pensar um pouquinho fora da caixa. Imagina que você está jogando, você não está num bom dia, né? Você sabe da sua qualidade, enfim, e você erra um passe de 1 metro. E o primeiro, ok. Aí você erra o segundo, ok. Você erra o terceiro, aí você errou 7. O problema tá em quem te escalou ou tá em você que, sei lá, tá entorno desligado, tá desconcentrado, tá sem tempo de bola, tá nervoso, enfim, a gente pode citar um monte de situações aqui. Por que depois do jogo passado, né, contra o Flamengo, por exemplo, ninguém levou em consideração que alguns jogadores não estavam no seu pleno estado? Por exemplo, a gente viu o zagueiro Ramalho errar passe besta. A gente viu quem que tava? Félix errar passe besta, coisa que ele não faz na seleção. Faz bastante no Corinthians, é verdade, mas não faz na seleção. Então, pode ser que ele seja fragmentado, tem várias versões, enfim, mas não é natural você errar tantos passes. O Hugo errar passe, passe de 1 metro, 2 metros. Quem mais que errou pra caramba naquele jogo? O próprio Garro errou. Quem tava no meio, Rian errou passe, tava sem ritmo, sem tempo de bola também. O Fagner tava péssimo, mas é o Fagner. E aí você pega mais um, o Charles. Todo mundo falando que o Charles jogou mal, que o Charles não sei o que, não sei o que lá. Cara, mas ninguém parou pra ver que o Charles estava sobrecarregado. Ninguém para, por quê? Porque termina o jogo, ou durante o jogo, os jornalistas estão no celular, estão vendo o que está sendo falado, só pode. O que o chat está falando do jogo. Perdão. O que os trend topics ou quais são os comentários mais vistos. E eles jogam pra galera assim, porque não faz sentido você reclamar que entrou com uma escalação errada, se os caras que estão lá passe de 1 metro, 2 metros, 3 metros. E hoje foi totalmente o contrário. O que mudou de hoje pra quarta-feira passada? 3, 4 peças. E a diferença é que o time, durante um momento, não errou passe. Só que não encostou na bola também durante muito tempo, né? O Internacional não é melhor do que o Flamengo. E hoje você não vai reclamar que o primeiro tempo a gente entrou, que foi escalado errado, né? Falta de postura também não foi, como também não foi no jogo passado, postura. Eu ainda creio que a questão técnica, a questão individual, ela ainda é superior a qualquer formação. É assim que eu enxergo o futebol. Só que quando tem um monte de gente falando a mesma coisa, uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. Então, por isso que eu sempre falo, repare nos argumentos, né? Reparem, às vezes o cara tá usando uma falácia e você tá caindo porque parece que ele está usando fato, sim, só que a narrativa tá meio estranha, né? A narrativa tá muito certinha. Que fulano eu colocaria, entrou com 2, né? Entrou com Garra e Coronado. Todo mundo pede Garra e Coronado, né? Todo mundo pede.
Ah, mas aí tem que ter 2 volantes de marcação ou 3. Pô, tinha pra pôr naquele jogo? Não tinha. O Ranieri tá bem? Não tá. Você ia pôr o Ranieri? Não ia. O Charles estava vindo jogando bem? Não estava bem tecnicamente naquele dia. Só que ele estava sobrecarregado. Ele tinha que cobrir o Fagner, ele tinha que cobrir o Hugo, ele tinha que chegar atrasado para matar a jogada antes do cara entrar na área, por exemplo. Isso são coisas que o treinador pede às vezes. Né? A gente não tem acesso à preleção completa, a gente tem uns trechos depois que o jogo passa, 2 dias depois, um dia depois, enfim. São tantas informações que a gente não tem acesso que a gente já sai cravando que fulano errou, que fulano acertou, enfim. Eu acho muito pretensioso, muitas vezes, e acho também desonesto, né? Mas essa é a minha visão. Não quer dizer que você também precisa concordar. Isso é só mais uma forma de enxergar o jogo. E aí a gente vai, né, pro segundo tempo, né? O Ramon volta com o mesmo time. E aí você fala, pô, a gente tomou gol com esse time. Vai voltar com o mesmo time? Não vai fazer nenhuma substituição? Vai fazer por quê? Né? O time jogou bem, o time fez gol primeiro, tomou gol numa bola desviada, bem verdade. E outra coisa que acontece também, quando o Corinthians perde, não tem lance, né? Ninguém se atenta a nada, em nenhuma situação. O jogo passado a gente foi garfado, né, em alguns lances. A gente teve faltinhas bestas que pra nós era cartão, pros caras não, né? Pra CBF não, enfim. Tudo isso sai de cena. Tudo isso sai de cena. E fica só o tal do erro do Ramon, do Emiliano, de quem seja, do Augusto, incompetente, blá blá blá, aquelas coisas de sempre. Porque é assim, toda torcida é pautada depois do jogo. A torcida do Corinthians é sempre pautada por alguém. Seja o Benja, seja o Kifuri, seja quem for. Os caras conseguem pautar a torcida. E aí a gente para de olhar para aquilo que interessa e olha para aquilo que não interessa. Tecnicamente, é muito mais importante a gente entender o porquê que algumas coisas não acontecem. Até mais do que tática. Até mais. Porque a gente não tem o dia a dia. Então, se naquela hora, naquele momento, você tá vendo que um cara que não costuma errar passe tá errando pra caramba, não é tática, pô. Não é tática. É fundamento, é psicológico, é naquele momento, o cara tá desconcentrado, enfim, é um monte de coisa menos tática. Porque hoje o time não jogou com o Coronado, mas o Bidon não marca mais que o Coronado, por exemplo. Né? O Bidon não é brigador. Só que o Bidon também não dá o último passe bom. Ele teve uma chance de dar um passe hoje no jogo contra o DVD. E ele deu muito forte esse passe. Talvez o Coronado ali deixasse a bola bem certinha pro Yuri, né? Então, assim, essas coisas, esses detalhes, a imprensa não vai falar porque isso não dá engajamento. Então, vamos atentar a essas situações. Vamos falar do segundo tempo, né? Logo aos 51 minutos ali, escanteio. Acho que foi o Kaká, não lembro quem tava na bola, tenta cabecear e a bola vai na mão do Thiago Maia, pênalti, né? O Thiago Maia não tava de costas no lance, também abriu o braço sem subir na bola, enfim. Isso é pênalti. Mas antes disso teve o gol anulado, que pra mim tava na mesma linha, mas bem estranho o jeito que foi traçado ali, não sei. Seria a segunda assistência do Memphis, segundo gol do Yuri. Mas, né, o Yuri foi lá e converteu o pênalti, 2-1 pro Corinthians. Volta a esperança, volta a confiança. O time tava melhor no jogo. Só que aí começa o cansaço, né? Esse foi o primeiro jogo que o Memphis entrou como titular e o primeiro jogo que ele joga mais de 60 minutos, né? Ele saiu só aos 70? Não, ele saiu aos 85 minutos, saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Jogou pra caramba em termos de tempo, né? A primeira substituição foi o Charles no lugar do Carrilho, já para tentar segurar um pouco o ímpeto do DVD. E aí depois entra o Memphis, aliás, entra o Coronado e o Hugo, também para segurar um pouco, né? Porque o time... O Memphis precisou descansar porque correu pra caramba, né? E tá
em busca do condicionamento físico. E o Bidu também correu bastante. Precisa dar uma descansada no Bidu. O Bidu não é um touro de força física e preparo, né? E hoje ele também apoiou bastante na marcação. Não da melhor maneira possível, né? Mas apoiou. E aí, isso aos 85, né? Aos 40 do segundo tempo. E depois entra Félix Torres no lugar do Bidon, né? Félix Torres, então a composição da defesa já foi um pouco mais diferente, né? Ficou com 3 zagueiros ali, não sei se o 3 zagueiros, né? 3-5-2, acho que foi a formação ali. E por último entra o Ranieri no lugar do Martinez. Muita gente está falando que foi um erro essa formação porque chamou o Colorado. Mas para pra pensar. Se os caras estão mortos, estão cansados. Teve até uma. Como eu tive tempo aí, né? Estava ausente, eu acabei vendo a coletiva e algumas perguntas até cansam, né? Um dos repórteres lá perguntou se fisicamente não daria para segurar 2-3 minutos alguns jogadores, né? Porque a torcida, né? Ele joga pra torcida e fala: a torcida acha que, né, foi errado você tirar. Eu achei a resposta do Ramon ainda ponderada, porque eu no lugar dele eu teria falado: pô, acabei de responder, né, que alguns jogadores a gente tirou porque eu estava cansado mesmo. Eu não lembro de ter visto muitas vezes um cara cansado render mais do que um cara descansado, né? Às vezes ele tá literalmente só cercando alguém porque ele já não aguenta mais fazer outra coisa. Ele só tá cercando. E hoje a gente não podia deixar alguém só cercando. Só cercando, a gente tomou o gol, que foi com o Breno Bidon, só cercou. Ele não deu combate. Isso no primeiro tempo, ele estava bem descansado. Isso não é um... Eu não vou crucificar o Bidon por isso. Eu só estou ilustrando uma situação, né? Talvez o repórter ele queira mais tirar uma resposta, né, atravessada do que realmente entender o que aconteceu. Por isso que é uma pergunta burra, né? A resposta já tinha vindo em outras duas, porque perguntaram se não poderia ter feito outro tipo de substituição. Enfim, a gente tem que levar em consideração outras situações. A gente tem Garro e Coronado pendurados, ambos estão pendurados. Então, se algum dos dois tomar cartão, porque acho que nenhum deles tomou cartão hoje. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, nenhum deles que estavam pendurados tomou cartão hoje no jogo contra o DVD. Para ficar suspenso contra o Atlético Paranaense e jogar tranquilo contra os Porcos, que seria o próximo jogo, se eu não me engano. Então, assim, esse tipo de situação, ela é muito importante. Eu só tô confirmando aqui os próximos jogos do Corinthians. O próximo é contra o Atlético e depois não tá mostrando. Eu teria que abrir aqui a tabela completa. Eu não vou conseguir abrir aqui agora. Não vou sim, porque eu sou zica. Eu sou zica, meu, que é Corinthians, caramba. Tabela completa aqui do Corinthians. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, né, em casa. Depois da data FIFA, aquela palhaçada toda. Aí a gente pega o Cuiabá, fora de casa. Então ainda dá pra, né, pelo brasileiro ainda dá pra gente tentar deixar 2 suspensos, pelo menos um deles, né? Ou o Coronado ou o Garro, forçar aquele cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. Porque a gente tem o jogo da vida contra os Porcos também. Então é o jogo da vida contra o Atlético, o jogo da vida contra o Cuiabá, o jogo da vida contra os Porcos, o jogo da vida contra o Vitória, que é confronto direto. E depois a gente pega o Cássio, né? Em casa também. Aí depois só jogo em casa, aí a última rodada contra o Grêmio, acho. Você é louco, mano. Que desespero, que sofrimento, que situação, velho. A gente precisa ganhar pelo menos 4. Pelo menos 4 seguida. Enfim, esse é o mote do jogo. A gente toma o gol
da mesma maneira, né? Depois do primeiro lance ali, um escanteio que não existiu. Talvez, né? Se esse escanteio que foi dado não tivesse existido, o Hugo daria um esporro naquela bola lá, ficaria lá na zaga, a gente faria aquelas faltas bestas, né? Quebrando o jogo ali, a gente não tomaria o gol. Mas a bola foi cruzada no meio da área, teve o desvio do menor lá que entrou no segundo tempo, né? E a bola desviou novamente no Gustavo Henrique. Gol dos caras, 2-2. E o nosso sofrimento continua. Mais uma vez, a gente perde a chance de se livrar um pouquinho, né? De ter uma semana mais tranquila e 2 semanas tranquilas. Mas nem tudo está perdido. A gente ainda tem esperança. Enquanto houver esperança, o Corinthians não tem que desistir de nada. Tem que ir pra cima com tudo. Pau nas beiras da CBF. Próximo jogo, o importante é só brigar. Só brigar ali para mudar as datas, para tentar mostrar que também tem força nos bastidores. E qualquer coisa entra com os reservas mesmo e dane-se. Dane-se a CBF lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. Não precisa de histeria, não precisa pedir cabeça de Ramon. E se for pra falar que o cara errou, pô, usa uns argumentos melhores do que os jornalistas, porque eles parecem ter um QI de um macaco, porque às vezes é tão óbvio que eles vão falar que você não é aquele óbvio que precisa ser dito. É o óbvio que você não precisa nem olhar pra dentro de campo pra inventar, porque parece uma verdade, né? Ele não necessariamente é uma verdade, só parece. E isso ilude muitas vezes. E tem uma coisa que eu odeio, é ser pautado por pessoas que vivem de Corinthians, tá ligado? Que vivem de falar mal. Porque eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados com o engajamento. E você vai ver bastante também. Fulano errou, fulano fez merda, fulano não sei o que. Sem ter o dia a dia, sem ter treinado nada, sem ter... Sei lá, não sei nem se os caras conseguiram subir no Master Liga lá no antigo PES, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, né? Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Chegou aí por outros canais. Enfim, o Corinthians é gigante. A gente tem que continuar aí dando apoio, dando força, né? Tentar fugir de polêmicas inúteis. Dar tranquilidade para todo o time. Tamo junto. Vai cair porcaria nenhuma. É isso. Um ótimo domingão para todos. Semana abençoada, tamo junto, vai Corinthians, não vai cair, é nóis. E Coronado titular pra ontem, hein? Paz.